Bom dia, bom dia. Eu costumo gravar. Como é que está o senhor? Tá ruim. Já? Consegue me Hã? ouvir? Deixa eu é, moçada aqui. O senhor consegue me ouvir? Agora sim. Bom, Opa, tudo bom? bom dia. Entramos pelo seu filho, Daniel. É o Daniel. É um deles. São dois. São dois, satisfação, senhor Samuel. O Hanan, como é que Daniel fala? escreveu comigo esse outro livro, É? mais antigo. Brasil, um país à deriva. O senhor já É, começou arrebentando, hein? é. E esse aí o senhor está escrevendo com o professor Ives também ou não? Alô? Tá ruim o som, né? O senhor consegue me ouvir? Tá ouvindo, mas tá meio ruim o som, a qualidade. É, a Agora vai. internet aqui eu acho que está lenta aqui em Goiânia, mas vai melhorando. Devagarzinho nós Ah, vai. vamos. Melhorou? Melhorou muito. Ah, então tá bom então, beleza. Dá para ouvir bem. Pode ir. Samuel, quer se apresentar para nós, por favor? O senhor Eu é sou um, sou um cidadão brasileiro desapontado com os maus políticos e por isso resolvi escrever. que coisa boa. Então, Frustração. esse é seu tique filosófico, então, porque esse programa aqui, essa ideia aqui é de tique-tique nervoso. Ah, O senhor então tá, o senhor está chateado com a atual situação política que estamos vivendo e resolveu escrever esses excelentes livros resolvi aí, né? escrever. Já escrevi vários livros depois dessa data. Tem Brasil, um país à deriva. Brasil, que país é este? Escrevi até junto com o professor Ives Gandra, Isto. Nós outro. falamos com ele no início do ano, nos deu esse prazer também, né? Só que eu não gravei e acabei cometendo esse lapso, mas tá aí. Também. O que levou o senhor a escrever a obra Brasil, que país é esse? Olha, o que levou a escrever é o que eu falei agora. É a decepção de ver os maus políticos, através de narrativas, fugindo da verdade, dizendo que o país está tudo bem quando não está bem, né? A Isso. maioria da população não está bem. Hoje vive de muletas, muletas que eu chamo são Bolsa Família, Auxílio Gás, farmácia gratuita, e Pé de Meia, FIES, um monte desses programas, ao invés de dar desenvolvimento, da renda, da IDH. Então, isso que levou a escrever. Então, é um assistencialismo que acaba atrapalhando muito a geração de emprego e de renda, né? O senhor foi governador, não foi? O Foi, foi. senhor foi governador no Mas, graças estado, a Deus, sem um processo. o senhor não tem nenhum processo, Nunca tive. o senhor teve uma boa assessoria jurídica. Parabéns para os seus assessores jurídicos, viu? E parabéns pelo seu Olha, caráter também. meu pai dizia para nós, meu pai era um homem muito simples, nascido no interior do Amazonas. Ele dizia: mentira e roubo não tem só primeira vez. O mentiroso é um ladrão que rouba a verdade. E nome e sobrenome só tem uma vez na vida, quando nasce. Honre. É isso que eu procurei fazer e ensinar meus filhos. Parabéns, parabéns. Estou aqui do lado da minha filhota que está tirando umas fotos aqui, fazendo um make-off aqui para nós. E ela está aqui rindo, achou bom. Falou, ei, Titi, e é isso aí, né? Que legal, que grande lição que o senhor nos deu aqui. Obrigado. Senhor Vamos lá. Samuel, o senhor, quando foi governador, o senhor procurou aí no estado do Amazonas, né? Que o senhor foi Isso, governador. perfeito. Na sua Fizemos gestão. muita coisa lá. A maior obra que nós fizemos foi criar uma universidade estadual.
É Não é, mesmo? obra não é concreto, não é asfalto. Obra é investimento nas pessoas. E uma escola fica para sempre. Meus parabéns. Então, o senhor é o criador da Universidade Estadual do Estado do Amazonas. Junto com meu falecido amigo, governador Amazonino Mendes. O senhor e o amazonino Mendes, então, Isso. criaram a Universidade Estadual do Amazonas. Criamos, concebemos, criamos, numa época que todos os estados estavam fechando a universidade ou sacrificando orçamentos. Foi audácia. Deu certo. O senhor organizou junto com o amazonino e conseguiram, então. Parabéns. Eu, como professor, só tenho a elogiar o senhor e também, em nome dos professores, agradecer o senhor também. Né? Tomara que os próximos governadores continuem com o projeto e também continuem aí com essa pegada, né, voltada para a educação. Mas vamos É o lá. que falo. Lá na obra Que País é Esse? Vocês escreveram sobre o custo dos poderes, dos três poderes, né? Legislativo, executivo e É. judiciário. O professor Ives falou muito do custo do judiciário. O senhor tem muita sabedoria, muito conhecimento com o custo do executivo e do legislativo, né? Esses dois poderes, executivo e legislativo, eles também são caros no nosso país? São muito caros. Olha, eu chamo de gigantismo do Estado brasileiro. O gigantismo do Estado brasileiro hoje é chamado por alguns de despesas primárias do governo. As despesas primárias do governo, quando o Fernando Henrique saiu, em 2002, era da ordem de 14,7% do PIB. Hoje é 20% do PIB. Para quê? Para onde foi? Gigantismo, privilégios, penduricalhos. Isso que aconteceu. Esse gigantismo do Estado Leviatã, né, diria o Thomas Hobbes, né, Tudo, professor? olha, você tem uma ideia hoje, só o funcionalismo público consome 12,5% do PIB. A média dos 38 países da OCDE é da ordem de 9, 10. Então, A nós estamos média dos quase 8 3 pontos. países da Hein? OCDE, A OCDE, 9 a 10. A média 9 a 10. dos 38 países. E a nossa é 12,5. Então, você tem 2,5 a 3 pontos percentuais do PIB só com funcionalismo público. Isso significa quase 400 bilhões ano a mais. Para onde vai isso? Privilégio, penduricalho, corrupção, lata do lixo, desperdício. O senhor tocou num assunto agora muito interessante que envolve muito filosofia e direito, que é corrupção, né? Talvez seja o Essa grande mal, é o grande mal do poder público hoje, e isso é que vai esvaziando, talvez, aí todas as boas obras, igual obras voltadas para a educação. O que o senhor diria sobre o mal da corrupção? A corrupção eu chamo de um câncer metastático. Destrói qualquer tecido. E ela se instalou no Brasil e cada dia se amplia. Você tem uma noção, em, há poucos anos, vamos dizer, 15 anos atrás, mais ou menos, o Brasil figurava pelo índice internacional que a Transparência Internacional faz, mais ou menos 180 países. O Brasil era 75º, 78ª posição. Nessas últimas 2 décadas, nós fomos para 109, 108. Decaímos 30 e poucas posições em poucos anos. Então, a corrupção de existência dela, segundo os dados de analistas e até mesmo Fiesp, CNI, há uns anos atrás, estimavam em quase 3 pontos percentuais do PIB. Se você pegar 3 pontos percentuais,
o PIB de 12 trilhões desse ano, 12.300. Estamos falando de 400 bilhões ano. A corrupção consome dessa ordem. E o que é grave não é só o número, é que é um exemplo para a juventude, é um exemplo do que a corrupção vira meio de vida e que é permitida, porque a impunidade é total. Torna-se É, é, é torna-se uma gravíssimo. cultura, né? Olha, eu resumo sempre o seguinte da corrupção. A corrupção pode ser facilmente detida, com o mínimo. Não precisa ser talento, nem inteligência, nem genialidade. Se você tornar imprescritíveis todos os crimes contra a administração pública, vamos ter uma redução brutal, porque muitos apostam na prescrição dos seus crimes. A Excelente. outro complemento viria na prisão ou segunda instância ou terceira instância mesmo por um colegiado, não transitado em julgado, que demora muito. É a questão da lei da ficha limpa que mudaram, né, Samuel? Só E, muda, agora estão mudando mais ainda. não, mudando mais ainda, é isso aí que eu ia perguntar para o senhor. É, O senhor está acompanhando esse caso do INSS, dessa CPMI do INSS? horror. A corrupção é um mau exemplo brutal à sociedade. E hoje ela não só existe, como é tolerada, é permitida e até incentivada, Ela virou um mecanismo, né? Parece que ela né? faz parte da Virou o nossa que eu digo. cultura hoje. Você pega um jovem vendo a televisão todos os dias, vê que foram anulados quase 15, 20 bilhões da Lava Jato, com réus confessos. Já estavam pagando, tinham pago, parcelaram. Aí se perdoa, só porque o juiz estava errado. Por exemplo, o Lula, nosso presidente, ele não foi inocentado. O que ele foi descondenado pelo erro, como se fosse um erro de código postal. O juiz não era aquele, era outro. Então recomeça, já está prescrito. É, Então, a imprescritibilidade é o ponto de partida, é um startup de quem quiser governar, reduzindo a corrupção. então vai tornando normal um comportamento totalmente agressivo à sociedade, ao bem É comum, isso. né? Que é interessante aqui, senhor E Samuel, olha só, subtrai, você tem uma ideia, estou falando 3% do PIB, quase 400 bilhões ano. Você tem uma ideia do que significa isso? O SUS consome 150 bilhões ano. Ou seja, poderia dobrar o SUS. O Bolsa Família, 160, poderia dobrar o Bolsa Família. Você vê para onde vai o dinheiro do povo. é interessante isso quando nós estávamos falando, né? O chamado bem comum, bem maior, né? Que como diria o próprio Platão, Aristóteles também, né? É Ou seja, isso. esses Ó, pensadores mais não tem a clássicos menor aí. dúvida. O Brasil não tem nenhum problema financeiro, nenhum problema econômico. Tem problema ético e político. Só. Né? Foi por E isso. por isso é mais complexo. Bem mais complexo. Agora, é interessante também essa questão que envolve corrupção, legislativo e poder executivo também, como o senhor está dizendo, e é interessante a gente pensar, eu levo aqui um pouco o pensamento para o lado da filosofia e do direito, igual o senhor acabou de dizer, que envolve esses três poderes, né? Como é que o senhor vê ali aquele artigo 2º da Constituição que fala que os três poderes são independentes, interdependentes e harmônicos? Interdependente. É. Aquela questão da harmonia ali, como é que o senhor trabalharia aquela questão da harmonia do artigo 2º da Constituição? Olha, hoje eu não sei. Hoje, será que ainda temos três poderes? Não sei, tenho dúvida. Primeiro, o Poder Executivo, já há alguns anos, passou a governar um negócio chamado governo de coalizão.
Governo com 29 partidos políticos, uma grande parte desse universo sendo parte do governo, o que se transformou? Governo de coalizão mais parece um governo de colisão, ou mais parece um governo muito mais de cooptação. E cooptação, o que é? É o toma lá da cá. Então, é um governo que acaba incentivando desperdício, corrupção, impunidade. Então, não está bom. Eu gostei bastante da palavra que o senhor usou aí, dessa comparação, desse paradoxo que o senhor fez entre coalizão e cooptação, né? Ou seja, o É coalizão que eles falam, mas acabou virando colisão porque está tudo um poder com o outro colidindo. E como resolve? É o que se vê hoje. É dando que se recebe. Você tem um problema, vamos liberar emendas. Acabamos de fazer, né? Teve esse escândalo de roubar aposentados. Acabaram de liberar para controlar a CPMI, liberaram 2 bilhões de emendas. é, Então, é tomar lá da cá. Aqui em São Paulo já teve, há muitos anos, quem é mais velho como eu, teve um deputado federal, Roberto Cardoso Alves, que ele cunhou essa expressão, que o Brasil era um governo de é dando que se recebe. Parece que é um santo que falava isso, agora não me lembro. ó, Tinha um santo que pregava isso. É dando o que se recebe Tancredo no bom Neves sentido. Ele usou para esse tomar lá da cá. o Tancredo Neves dizia que política é igual ao céu, basta olhar uma vez que está com as nuvens ali, depois você olha de novo, as nuvens estão em outro lugar, né? Parece que tem Ah, uma mudança de um dia para o outro rápida demais. É interessante é isso que você está horroroso, é dizendo. horroroso. Como é que o senhor Olha, vê? hoje é todo mundo. É porque a memória, o brasileiro não tem memória de cultuar o passado. Por isso que um dos livros meus, eu cheguei a abordar bastante esse aspecto, que era o quê? Os maus políticos, nesses 30 anos, 25 anos, de diferentes partidos, eles destruíram o passado, ninguém mais tem o passado foi apagado, eles ignoram o presente, já avançaram no comprometimento do futuro. Isso é grave, mas ninguém reclama, não tem oposição, não temos mídia, grande mídia, E e as coisas vão quando a deteriorando. oposição se manifesta também, parece que vem um dos outros poderes e tenta abafar a oposição, É, governador. hoje a democracia está muito arranhada, Muito arranhada. Governador, como é que o muito. senhor resolvia o problema lá do fisiologismo, daquelas teorias do Kettial, de separar secretarias de acordo com cada partidos ali? O senhor conseguia Olha, eu vou, sentar, eu vou conversar só, com eu todos vou os só partidos? lembrar, se você permite, olha só como a gente não tem memória. Olha as doenças da nossa democracia. De, de 1990 para cá, estou falando de 35 anos, estou querendo 90 porque é mais fácil do que 88. Pós-Constituição, nós elegemos 5 presidentes. Collor, Fernando Henrique, 5 pessoas, vamos chamar. Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. São essas 5 pessoas que governaram, alguns várias vezes. 5 pessoas. E nessas 5 pessoas, o que aconteceu? Collor está preso. Primeiro sofreu impeachment. Está preso. O segundo, Lula foi preso, condenado, julgado, depois descondenado, mas foi preso. Michel Temer chegou a ser detido como vice, depois, na ocasião como presidente. Tá? A Dilma, impeachment, afastada. E agora um réu por dias de uma sentença que está desenhada. Então, um país que em 35 anos, 3, 4 presidentes dos 5 foram detidos, alguma coisa muito errada está na democracia. Precisamos Não mudar essa basta isso. Constituição, né? Está Vou na hora de completar, repensar, né, governador? vou completar para você.
nesse mesmo período, 3 presidentes da Câmara Federal foram presos. Ah, bem Foi o lembrado. Eduardo Cunha, João Cunha, que era do PT, e o Henrique Alves, do PMDB, também foram presos. Ou seja, 3 da Câmara, 5, 4, só escapou o Fernando Henrique. É. Nesses últimos 35, o resto tudo comprometido. O Fernando Henrique tinha uma intelectualidade que era dele, né, governador? O Não ouvi, FHC deixou para não nós uma entendi herança agora. maravilhosa, a estabilidade do plano real, né? Mas olha, é lado moral. Lado É, moral. A omissão da sociedade está ensejando a pior, a degradação. E aí é, eu permito citar Martin Luther King, grande líder, que certa feita disse que a omissão não é representada pelo silêncio, é representada pela conivência e cumplicidade. Então, quem se omite está sendo cúmplice. E que mais nós temos visto? Não tem ninguém que protege. Em outros tempos, eu sou velho, então eu posso falar muita coisa. A velhice ensina muito. muita Eu sou do tempo sabedoria. eu sou do tempo que a OAB era a OAB. Eu Opa, sou do tempo que a ABI era a ABI. Velho sobrinho. não Não fazia teve tanta mais essas coisas. coabitação, né? As entidades civis, não é só a classe política, não, a sociedade civil deteriorou muito. O brasileiro, de uma maneira geral, hoje, você tem uma ideia, eu gosto muito de falar em renda. 90% da população brasileira, 90, hein, ganha menos de 2,3 salários mínimos, R$ 3.500 mês. 90%. 36%, mais ou menos, ganha menos de um. Então, uma pessoa sem renda, ele fica muito susceptível às muletas. Uma Bolsa Família, um auxílio gás, um FIES. Então, isso virou um grande cabo eleitoral. Essa Esse é o toma lá da domesticação, cá. né? É uma É o toma lá da domesticação, cá. né? É, Uma não pode. alienação, uma domesticação ao mesmo tempo, É, né? não tem, olha, Lamentável. tá tão dividida a sociedade. É porque as pessoas não analisam a essência. A eleição de 2019, 2018, 2022 do Lula, quando ele ganhou a eleição, não vou entrar no mérito, nós tivemos 27% de abstenção. Isso é dizer um não aos candidatos, É. não aos dois candidatos. É E um ganhou niilismo político. com 35% dos votos, com minoria. Hum, O seu povo não quer o que está aí. é. Mas Governador, muita gente está. A reeleição, olha, repito, corrupção é um câncer metastático, junto à reeleição também é. a Porque no dia reeleição, né? seguinte, o presidente, o governador, no dia seguinte só pensa na reeleição. Daí o governo de cooptação. Aí eu pergunto para o senhor, como é que o senhor, enquanto governador, conseguiu resolver essa questão de separar a Secretaria X para um determinado partido, Secretaria Y para outro determinado partido, o que se Olha, chama de na fisiologia, nossa né? Como é que o época, senhor conseguiu manter as suas virtudes, as suas diretrizes aí? na nossa época, nos 8 anos, nunca foi dada uma secretaria para partido. O senhor foi técnico. Nunca, só mérito. Erramos, mas nunca foi toma lá da cá partidário para ganhar o voto de aprovação na Assembleia. Isso não teve. E É, também não era só mérito nosso, era mais comum. Degradou tudo nessas últimas 2 décadas. Muito. Outro, governador outro aqui de dado, Goiás faz outro a mesma dado. coisa, né? Deixa eu dar o outro dado para você. Eu estou provocando, hein? Fazer reflexão. Isso. 2002 para cá, nós temos quantos anos? 23 anos, mais ou menos, certo? Nesses 23 anos,
O PT governou com Lula 8 e mais 3 agora 11. Mais 5 anos e 7 meses, quase 6 com a Dilma. 11 e 6, 17, ou 16,5 em 23. Um governo desse não pode falar que o que está errado foi dos outros. Não Não, tem como, não pode tá ter sempre culpa dos eles, né? outros. É a Não lógica, temos culpa dos outros. é a lógica. O senhor tem acompanhado aí o movimento dos governadores? O que o senhor vê aqui, por exemplo, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador lá de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de São Essa é Paulo, uma nova. Tarcísio? O Caiado não é nova geração, mas é um homem que dá para se respeitar. É um Muito. homem, é um homem austero, É, é um homem que sabe falar, não tem medo, é um líder. Não vou entrar no aspecto partidário. É um líder, está capacitado, está provado. Da geração antiga, ele é o mais notável. Da geração nova, temos o Zema, temos o Tarcísio aqui em São Paulo, né? E vários, e talvez o Ratinho também lá no Paraná. Essa é a nossa esperança de uma nova liderança mais saudável, quem sabe, sem tomar lá da cá. é. Eu respondo para o senhor, é interessante, como a gente está aqui, tem a percepção da questão da segurança, o Estado de Goiás, segurança no Estado de Goiás aqui é outra. Eu digo para o Assim, senhor, governador, eu que tenho aqui nós acompanhado. temos 100% quase de segurança, graças a Deus. Melhorou Tenho bastante acompanhado. mesmo, né? Segurança. Não, o Brasil, olha só, o Brasil é recordista mundial em número de assassinatos. Recordista, número absoluto. E, e todo mundo aceita. É, Aceita. O problema não é meu, o problema é do governador, o problema é de ser quem, é um para o outro. Mas o certo é que está aí o problema. E assim, é. nós tivemos, eu gosto de analisar números, 2002. Aliás, vou mais para trás, 1988, Constituição. Para cá, a carga tributária no país aumentou 40 e poucos por cento, quase 50. A carga tributária era 22 e tal, hoje é 33, 50%. 50% a mais de carga tributária. E para onde foi esse dinheiro? Se nós continuamos, déficit público, Só dívida aumentando. pública exponencial crescimento, não tem investimento, não tem educação em tempo integral. É outro ponto. Todo político fala e a sociedade não cobra. Ele chega em época de eleição, sobretudo, e diz o quê? Sem educação não há salvação. E a salvação nunca veio e ninguém perguntou por que não veio. Porque nunca teve professor recebendo dignamente, nunca teve escola em tempo integral, você nunca foi prioridade. Eu sou um defensor aqui em Goiás dos nossos colégios militares, dos nossos colégios também de tempo integral, e também sou um defensor dos colégios de Exército, Marinha e Aeronáutica, como, por exemplo, o ITA, né, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, né, o EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que tem ali em Minas Gerais, né, tem ali em Sete Não, Lagoas, tem tem, uma unidade tem, de tem as ilhas. Barbacena. Você tem as ilhas, mas a massa para o povo de escola pública, na minha geração, as melhores escolas eram de escolas públicas. Sim, sim, Como as sim. universidades, as melhores universidades são as universidades públicas. O meu curso de filosofia foi na Universidade Federal de Goiás, excelente, Né? diga-se de passagem, né? Eu Ô, estudei direto. governador, eu queria ver com o senhor o seguinte, veja só que interessante, tudo isso que nós estamos conversando parece que me lembra a história da Venezuela. Nós estamos parecendo com a Venezuela, na opinião do senhor, o senhor que conhece melhor o norte, o nordeste do Brasil. Olha, nós não vou dizer, a Venezuela é um pouco diferente. Nós somos muito, a nossa economia é tão grande que diferencia. Tá? Nós somos a 10ª economia do mundo. Nossas doenças são, como eu falei, éticas, morais e a transparência. Não temos transparência.
até cito, já teve um ministro do Supremo Tribunal, a maior Corte Suprema americana, norte-americana, chamado Luiz Brandet, que, de certa feita, disse: a luz do sol é o melhor desinfetante, ele se referindo à transparência. Nós não temos transparência. É Olha, incrível vou mesmo. dizer para você uma coisa que eu estou escrevendo, ainda não acabei. Mostra um livro A aí, divulga para austeridade, nós, por favor. a austeridade fiscal é a solução para os problemas nacionais. A O senhor austeridade repete. fiscal é a solução. Conceito interessantíssimo, hein? Austeridade. Fiscal, Austeridade. olha só. Olha, eu vou dar um exemplo agora rapidinho. Vamos fazer um raciocínio juntos. Por que que nós temos taxa de juro Selic de 15 pontos percentuais? 15%. Por quê? Porque o governo gastou mais, não mostrou austeridade, tem déficit, prometeu uma inflação de 3% na centro da meta até 4,5%, descumpriu a meta, descumpriu não ter déficit primário e tem déficit primário, outra vez vai fechar. Não obstante, todo o aumento de carga tributária nos últimos anos. Olha o exemplo: 2026, o orçamento. Muito mais imposto, explicitamente lá, 97 bilhões de reais de acréscimo de novos tributos, e mesmo assim um déficit primário de 0,25 do PIB. Então, enquanto você tiver déficit primário, a inflação dificilmente volta para o centro da meta, a não ser com muita incidência de juros. Então, quando você tem inflação alta, fora da meta, tem déficit primário, você tem taxa de juros alta. Esses 15 pontos percentuais da Selic, olha só, a dívida pública hoje cresce a R$ 1 trilhão por ano. R$ 1 trilhão por ano. Sabe o que é isso? É fruto dessa irresponsabilidade fiscal. Então, bote o sentido inverso. Vamos pegar o gigantismo da máquina estatal inútil, que hoje consome 19,5%, 20%, 19,5% é o valor mais certo do PIB, reduz um ponto desse 19%, que é 5%. Um ponto dá 130 bilhões. O déficit primário é 30 bilhões. Então, se a gente reduzisse essa imoralidade dessa gastança, nós não teríamos déficit primário. Não tendo déficit Automaticamente, taxa primário, Selic, inflação ia baixar. não tem, é isso aí, não tendo, começa com a austeridade do déficit. Não tendo déficit primário, a inflação vem para o centro da meta. Vindo para o centro da meta, esse juro de 15 vem para 11, vem para 10. Imagine 5 pontos percentuais de juramento sobre 9 trilhões, 450 bilhões. Daria para dobrar o SUS, daria para ter escola em tempo integral, daria para ter investimento em infraestrutura, daria para ter tudo. Ou seja, não, o Brasil não tem problema financeiro, tem problema de gastança e de gestão. E tudo, Nós para somos um mim, país nasce, rico e um povo pobre. tudo para mim nasce num passo. O último, para mim, eu digo sempre o seguinte: presidente para mim foi Juscelino Kubitschek. Tinha um plano de metas. E esse plano de meta ele cumpriu 83% das metas e prestou conta delas. Nós não temos nenhum plano de desenvolvimento. Qual é a política educacional do Brasil? Qual é a política industrial? Qual é a política habitacional? Qual é a política econômica? Não temos nada. Nós somos. O Brasil é gerido hoje igualzinho, um concordatário pelo Caixa, baseado no quê? Num homem que dita as prioridades, vou dar bondade, vou aumentar imposto, vou fazer tudo no eu acho e eu penso. O achismo é horroroso. Eu Precisamos de um posso, plano.
Eu vou pontuar com o senhor uma coisa interessante que eu venho pensando há muito tempo, que eu vejo que tudo isso tem um objetivo, é o objetivo da terra arrasada, é colocar o Brasil num novo pacto colonial, e esse pacto colonial tem um novo dono, digamos assim, um gigante do mundo oriental, criando essa disruptura cultural ao mesmo tempo, não é? E automaticamente vender terras, o que mais me preocupa, para ser sincero com o senhor, é isso: terras, riquezas naturais, a preços, né, fúteis, vamos dizer assim. Mas eu gostei muito do seu conceito austeridade fiscal. Me É lembrou a aqui o única conceito maneira. americano, o Olha, accountability, né? ó- olha os pontos relevantes. Primeiro, democracia, nos últimos 35 anos, 5 presidentes, 4 já foram presos ou impeachment. Vai vendo as doenças. 3 presidentes do Congresso. Corrupção cresceu. Instalou o toma lá da cá. A gastança veio. A, os objetivos de educação, saúde, segurança, habitação foram substituídos por muletas. Eu te dou isso. Eu te dou a Bolsa Família. Teve um, não me lembro o nome, teve um pensador que disse uma vez o seguinte, aliás, dois pensadores, primeiro um, depois o outro fechou. Disse o seguinte: não existe nada mais eficaz para tirar a liberdade de uma pessoa do que tirar o dinheiro da pessoa. Um pensador disse, mas preste atenção a isso, as nossas rendas vêm sendo subtraídas da população. Como? Agora há pouco, eu não vi em nenhum jornal, nenhum blog, nenhuma linha sobre o que houve com o salário mínimo. 27 de dezembro de 2024, alteraram a fórmula de cálculo do reajuste do salário mínimo. E o que fizeram? Diminuíram os reajustes implicitamente. Como foi 27 de dezembro, passou batido, ninguém falou, e esse ano, 2025, já estamos. Quem ganhava o salário mínimo já perdeu R$ 12. É. Para 2026 já está definido. Com a forma a gente já sabe. O governo no orçamento deu 1.531, quando vai ser, deveria ser 1.560, R$ 30 subtraído. Tique, Por tique, quê? nervoso. Agora, olha só, prometeram a picanha e tiraram arroz e feijão. Aí fica Cadê? tenso, né, governador? Aí Ninguém fica fala tenso. essas coisas, não, não temos mídia, não temos análise, não temos sociedade civil, não tem entidade nem patronal, nem empregatício que mostre e que cobre. Infelizmente, aí, olha o INSS, isso não foi de graça. Governador, o senhor tem um conhecimento, uma sabedoria, muita história para contar, mas nosso tempo aqui é de 40 minutos, eu já está esgotando, nós vamos ter mais Vamos um lá. minutinho aí. E a ideia aqui é o tique-tique nervoso, né? Lá do Kid Vinil, saudoso Kid Vinil, tique-tique nervoso. E um minuto aí, o que que deixa o senhor com tique-tique nervoso hoje, que fala para o senhor pensa assim, pô, professor, isso me deixa irritado. É difícil. Olha, é difícil porque o problema é ético, é moral, não é financeiro é fácil. Eu, se fosse um presidente da República, jamais daria ao ministro da Fazenda o protagonismo. Ele é um coadjuvante, não tem problema. Boa. Daria sim, porque por cuidar da ética, da moral e da corrupção, aí sim, esse tem que ser protagonista. Tique-tique nervoso. Governador, muito obrigado, né? Fique com Deus. Só Deus para agradecer aí. Valeu. Vamos lá, estamos aqui. Um abraço. Outro bom fim de semana. Para o senhor também. Com Deus.